compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje. Vocês já olharam para uma flor? Ou vocês simplesmente acrescentaram um nome a essa flor? Chamaram ela de flor? Sempre que a gente olha para uma flor, a gente categoriza ela como uma flor, a gente coloca qualidades nessa flor, né? É vermelha, é bonita, é feia, né? E será que realmente a gente olha para essa flor? A gente, naturalmente, no curso da nossa vida, a gente vem criando uma espécie de lente e interface com a realidade. Quanto mais novos a gente é, né, bebês, crianças, a gente tem uma lente bem fininha, e essa lente vai aumentando, até chegar na fase adulta, né, onde ela tem uma certa espessura. Toda a nossa interação com a realidade se dá por meio dessa lente. Então, dentro desse, a gente pode colocar que é uma caixinha nossa, né? Dentro dessa caixinha transparente, que a gente faz essa interface com a realidade, é onde estão todas as nossas experiências, os nossos conhecimentos, as nossas dúvidas, e tudo isso, né, vai sendo construído desde a barriga da nossa mãe, né, até chegar no dia de hoje. Então, toda vez que a gente se depara com alguma experiência ou com algum fato, né, que se coloca à nossa frente, a gente faz um filtro por toda essa caixinha até chegar, né, na concepção que a gente faz daquilo que ocorreu. Geralmente, a gente busca referências no nosso passado, né, para reagir àquilo que é posto à nossa frente. Só que isso, para responder algumas perguntas, né, é justamente isso que impede de a gente ver a verdadeira natureza das coisas. Obviamente, né, o pensamento ele criou coisas fantásticas, né, a gente pode perceber no dia de hoje, as talks que vieram até agora são expressões do pensamento humano. Da mesma forma, o mesmo pensamento criou o extremismo do Estado Islâmico, né? Então, a gente percebe, né, que esse pensamento ele pode ser muito genial, muito benéfico à humanidade e também muito destrutivo, né? Então, o pensamento humano ele é ótimo para a gente começar a questionar o que está no nosso entorno. É só por ele, né, que a gente começa a se perguntar por que estou aqui, quem somos nós, por que a sociedade é como é. A gente também busca, pelo pensamento, responder a essas coisas. Mas o pensamento, ele é limitado. Ele é um reflexo, ele é um espelho da nossa realidade. Na verdade, ele tenta construir uma imagem da realidade, só que ele é limitado pela linguagem. Então, nunca ele vai conseguir passar a realidade de fato. Ele sempre vai ser limitado. Então, tudo que a gente pensa, todas as nossas ideias, elas não são a realidade de fato. Um dos grandes problemas que acontece é a nossa crença de que o pensamento é a realidade. E esse é um dos maiores equívocos que a gente faz na nossa vida. É justamente quando tudo silencia dentro da gente, quando a gente abandona todas as nossas concepções e abandona todas as nossas ideias, que a gente consegue ter acesso a um estado, a uma operação cerebral, uma forma, né, do cérebro operar, muito diferente dessa habitual que a gente vem construindo desde a nossa infância. Então a gente praticamente é treinado para que o cérebro funcione dessa forma. Então, justamente quando tudo silencia dentro da gente, que a gente abandona todo esse conteúdo, é que a gente pode experienciar a realidade diretamente.
E pela primeira vez é possível que a gente olhe para uma flor, sem nenhum pensamento ocorrendo. A gente percebe a sutileza da flor, a sutileza da pétala, a sutileza do perfume. A gente sabe que o espinho da flor machuca, só que a gente não precisa ficar falando, a gente não precisa dizer, ah, que linda essa flor, meu Deus, essa flor deveria estar lá em casa. Não, não é necessário. A gente pode experienciar essa flor diretamente. O pensamento, ele também se torna, então, plástico, né? Ele é quase que como um jardim, né? Ele serve e ele tem a sua função de a gente transitar no mundo humano. Por sinal, o mundo humano que a gente vive, a sociedade que a gente vive, ela é uma construção do pensamento humano. Então, se ela é uma construção do pensamento humano, ela também pode ser modificada. E ela não é a realidade em si. A gente pode perceber, né? São culturas que funcionam de uma forma, sociedades que funcionam de outra forma, né? Então, esse pensamento, né, ele tem uma função de transição no mundo, né? Minha ação é no mundo. É ali que eu consigo modificar o meu entorno. Então, é necessário que a gente desenvolva todas as nossas capacidades. É necessário que a gente desenvolva o intelecto, que a gente desenvolva o sensível, né? Que a gente desenvolva o raciocínio crítico. É necessário porque isso são ferramentas de ação no mundo. Mas não são eles a realidade. A realidade, ela se dá quando a gente ultrapassa essa barreira do pensamento. Então, é onde eu percebo, né, e é onde surge também toda a paz, toda a calma, toda a alegria. A felicidade, ela funciona nesse terreno, quando não existe mais eu e o outro, mais eu e o objeto, né? A gente entra nesse estado que todo o nosso pensamento, todos os nossos conteúdos, eles se assentam, né? E uma luz, né? Se manifesta nesse local. É uma forma de ver completamente diferente. É nesse estado mental que a gente não odeia, que a gente não quer desejar o mal a ninguém. É nesse estado que é onde a paz, a felicidade acontecem. Vocês podem perceber, né, agora mesmo em vocês, o emaranhado de pensamentos e de conceitos que a gente vive. Esses conceitos e pensamentos, como eu coloquei, eles são necessários, mas eles têm o seu local, eles têm quando funcionar. Então, quando a gente se depara com alguém, que a gente olha nos olhos de alguém, procurem escutar verdadeiramente. Abandonem seus preconceitos, abandonem os seus conceitos. A forma com que a gente vive hoje, a gente vive com construções de imagem. Eu formo uma imagem de vocês, vocês formam uma imagem minha. Aqui mesmo, nesse auditório, agora, tem cerca de 100 imagens minhas formadas na mente de vocês. Todas elas rodeadas dos conceitos, preconceitos e experiências do passado de vocês. Quando a gente abandona tudo isso, a gente tem a chance e a oportunidade de ver cada um verdadeiramente. Às vezes, quando a gente abandona, é a primeira vez que a gente vê a face de alguém. Teve uma experiência muito interessante, uma vez com minha mãe, que eu tive a plena sensação de que eu tinha olhado ela pela primeira vez. Eu estava despido de tudo o que eu tinha construído até então. Eu olhei para ela e vi ela pela primeira vez. Isso é muito bonito. Eu
Gostaria que todos tivessem, alguma vez na vida, a oportunidade de ver as coisas sem um filtro pela frente. O interessante disso tudo é que cada um de vocês tem isso. Isso não é de ninguém, isso é de todos. Ele está aí para ser acessado. É um direito de cada um de vocês. Né? Basta a gente aprender a acessar. A gente consegue, às vezes, em alguma experiência ou outra, acessar esse estado. Mas a gente não se dá conta disso. Então, como a gente está tão condicionado ao estado anterior de funcionamento, a gente até estranha esse estado que a gente acessou. Né? Ele está aí disponível, basta a gente aprender a acessar. Eu tenho uma simples mensagem para deixar aqui para o final. Apreciem as suas vidas. A nossa vida é rápida, é curta. Tudo o que a gente conseguir fazer para apreciar a nossa vida, para vivê-la com intensidade, viver presente, estejam presentes na vida, né? Que é muito natural a gente estar num local, estar com alguém e, na verdade, a nossa mente está em outro lugar. Então, tentem viver as suas vidas intensamente. E viver intensamente significa viver presente, aqui e agora. A gente, nesse aqui e agora, é onde tem a oportunidade de se tornar o amor, de se tornar a paz. Essas coisas, elas não são dependentes. Elas simplesmente são. Então, quando nós nos tornamos o amor, nós nos tornamos a paz, a gente simplesmente é. Eu desejo que todos sejam o amor, a paz e que sejam o bem também. Obrigado.